Imagine acordar e ver o céu explodir. Em segundos, sua cidade vira fumaça. Seus vizinhos viram sombra e o mundo muda para sempre. Essa é a história da bomba atômica, mas para entendê-la, é preciso voltar no tempo. À ascensão do Japão Imperial, ao ataque a Pearl Harbor e à corrida científica mais mortal da história. Prepare-se para entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que isso significou para toda a humanidade. Capítulo 1. A Guerra antes da Guerra. Quando falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, é comum começarmos pela Europa, pela Blitzkrieg de Hitler sobre a Polônia, em setembro de 1939. Mas para o Japão, a guerra começou bem antes. Em 1931, o Império do Japão invadiu a Manchúria, no nordeste da China. A justificativa? Um suposto atentado à linha ferroviária, controlada pelos japoneses, o famoso Incidente de Mukden. Mas os historiadores concordam. Foi um pretexto cuidadosamente planejado para justificar a expansão imperial. A ocupação da Manchúria foi rápida. Em poucos meses, o Japão criou um estado fantoche, chamado Manchukuo, colocando no trono ninguém menos que Pu Yi, o último imperador da China, agora transformado em figura decorativa de um governo sob controle militar japonês. Essa não era apenas uma campanha militar. Era uma ideologia em marcha. O Japão acreditava ser o líder natural da Ásia, destinado a libertar os povos orientais da influência ocidental, enquanto, na prática, construía um império colonial próprio, baseado na força bruta. A expansão continuou. Em 1937, as tropas japonesas atacaram Pequim e Xangai, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Foi aí que o mundo testemunhou uma das maiores atrocidades do século XX, o Massacre de Nanquim. Durante 6 semanas, o exército japonês executou, estuprou e queimou centenas de milhares de civis chineses. O horror foi tão profundo que jornalistas ocidentais, padres e médicos relataram o massacre com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, o Ocidente assistia com receio. A Alemanha, a Itália e o Japão assinavam o Pacto do Eixo. Os Estados Unidos observavam, mas cada vez mais se preocupavam com o avanço japonês no Pacífico. Foi neste cenário que as tensões entre Japão e Estados Unidos começaram a ferver. O Japão precisava de petróleo, aço, borracha. Os EUA detinham a maior parte dessas rotas comerciais. E quando o Japão se recusou a abandonar a China, os Estados Unidos responderam com sanções econômicas cada vez mais duras. A guerra ainda não havia começado oficialmente entre as duas nações, mas a estrada estava pavimentada. E o conflito entre Japão e Estados Unidos já era inevitável. Capítulo 2. O Japão se sentia encurralado. Em meados de 1941, o Império Japonês estava em plena expansão militar. Já havia dominado a Manchúria, grandes áreas da China e partes do Sudeste Asiático. Mas essa máquina de guerra precisava de combustível literalmente. O Japão não possuía reservas naturais, de petróleo ou minério de ferro suficientes. Dependia fortemente de importações, especialmente dos Estados Unidos e de suas colônias aliadas. Sem esses recursos, os tanques parariam, os aviões não voariam, os navios não navegariam. A resposta americana foi clara. Após a invasão da Indochina francesa pelo Japão, os Estados Unidos, junto com o Reino Unido e os Países Baixos, impuseram sanções econômicas severas. Congelamento de ativos japoneses no exterior, embargo total ao petróleo, borracha e aço, bloqueio diplomático e comercial em escala global. Para os líderes japoneses, aquilo era uma estrangulação econômica estratégica. Se não agissem rápido, a frota naval do Japão ficaria inoperante em menos de 2 anos. Eles sabiam disso e não estavam dispostos a recuar. As opções eram limitadas, ou ceder à pressão americana, o que significava abandonar a China e expor o imperador à humilhação, ou atacar primeiro, antes que os EUA pudessem intervir plenamente no Pacífico. Em reuniões ultrasecretas, o alto comando japonês aprovou um plano audacioso, um ataque surpresa contra a principal base naval dos Estados Unidos no Pacífico, Pearl Harbor. A ideia era simples e extremamente arriscada.
destruir os porta-aviões e encouraçados americanos antes que pudessem entrar na guerra. O plano foi liderado pelo almirante Isoroku Yamamoto, um estrategista respeitado, mas também um homem que sabia que aquele ataque acordaria um gigante adormecido. Na madrugada de 7 de dezembro de 1941, uma frota de 6 porta-aviões japoneses se aproximou das costas do Havaí. Às 7h55 da manhã, 353 aviões de combate japoneses começaram a chover bombas sobre Pearl Harbor. Em menos de 2 horas, 8 navios de guerra foram danificados ou afundados, 188 aviões destruídos e mais de 2.400 americanos mortos. O Japão esperava que o ataque forçasse os Estados Unidos a recuar e aceitar um acordo de paz. Mas o efeito foi exatamente o contrário. No dia seguinte, o presidente Franklin D. Roosevelt declarou guerra ao Japão. A Segunda Guerra Mundial agora era definitivamente um conflito global. Capítulo 3. Pearl Harbor. O golpe que mudou tudo. Era uma manhã comum de domingo, 7 de dezembro de 1941, na base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. Um dia de descanso, um dia sem alertas. Um dia qualquer, às 7h55 da manhã, tudo mudou. Em ondas sucessivas, 353 aeronaves japonesas surgiram no céu bombardeiros, caças e torpedeiros, lançados de 6 porta-aviões ocultos ao norte das Ilhas Havaianas. O primeiro alvo foi a frota de encouraçados ancorada na enseada. O segundo, os campos de aviação para impedir reação aérea. Em minutos, a principal força naval dos Estados Unidos no Pacífico estava de joelhos. O SS Arizona explodiu em uma bola de fogo, levando consigo 1.177 homens, a maior parte morrendo instantaneamente. O SS Oklahoma virou de lado, com 429 marinheiros presos no casco. No total, mais de 2.400 americanos morreram naquele ataque. Outros 1.100 ficaram feridos. O ataque durou menos de 2 horas, mas, nesse curto espaço de tempo, o Japão havia conseguido o maior ataque surpresa da história militar moderna contra os EUA. Na manhã seguinte, o presidente Franklin D. Roosevelt foi ao Congresso. Com voz firme, definiu aquele domingo como uma data que viverá na infâmia. O Congresso respondeu com quase unanimidade. Os Estados Unidos estavam oficialmente em guerra com o Japão. 2 dias depois, a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini, aliados do Japão, também declararam guerra aos Estados Unidos. O que antes era um conflito localizado na Europa e na Ásia, agora se tornava uma guerra global total. Pearl Harbor foi mais do que um ataque. Foi um divisor de águas. A partir daquele momento, os Estados Unidos deixaram de ser um observador hesitante e se tornaram o ator principal do maior conflito armado da história da humanidade. Capítulo 4. O Projeto Manhattan. Criando o fim. Enquanto o mundo assistia às batalhas no Atlântico e no Pacífico, nos bastidores da guerra, uma corrida contra o tempo estava em curso. Uma corrida para criar uma arma como o mundo jamais havia visto. Era o Projeto Manhattan, o mais secreto, ambicioso e destrutivo empreendimento científico da história moderna. Uma arma para deter Hitler. Em 1938, cientistas alemães haviam descoberto a fissão nuclear, a capacidade de dividir o núcleo de um átomo, liberando uma quantidade imensa de energia. A possibilidade de que Hitler pudesse usar esse princípio para criar uma bomba atômica deixou o mundo científico em alerta. 2 físicos, Leo Szilard e Albert Einstein, enviaram uma carta ao presidente Franklin D. Roosevelt, alertando que os nazistas estavam trabalhando nessa tecnologia. Isso foi o suficiente para acender o estopim. Nasce o Projeto Manhattan. Em 1942, o governo dos Estados Unidos criou oficialmente o Projeto Manhattan, codinome, que escondia a maior rede de pesquisa militar da história até então. Com sede no remoto deserto do Novo México, sob o comando do general Leslie Groves e do físico teórico J. Robert Oppenheimer, o projeto mobilizou mais de 130 mil trabalhadores.
entre cientistas, engenheiros, operários e militares. Instalações em 3 estados, custo superior a 2 bilhões de dólares da época, o equivalente a mais de 25 bilhões hoje. Tudo era feito em sigilo absoluto. A maioria dos trabalhadores não fazia ideia do que estavam construindo. Cada equipe sabia apenas o necessário. Tudo era compartimentalizado. Uma nova ciência, uma nova era. O coração da bomba era o urânio-235 e o plutônio-239, isótopos instáveis, capazes de iniciar uma reação em cadeia. Essa reação liberaria uma energia comparável a milhares de toneladas de TNT em frações de segundo. 2 armas foram projetadas. Little Boy, com urânio, de montagem mais simples, Fat Man, com plutônio, que exigia um sistema de implosão milimetricamente calculado. Era ciência no limite, a mais brilhante inteligência humana, usada para construir a arma mais sombria da história, Trinity, o primeiro fim do mundo. Na madrugada de 16 de julho de 1945, no deserto de Alamogordo, Novo México, o mundo testemunhou o nascimento da era atômica. Às 5h29 da manhã, foi detonado o primeiro artefato nuclear da história humana, o teste Trinity. A luz foi tão intensa que pôde ser vista a mais de 300 quilômetros de distância. A onda de choque destruiu tudo num raio de quilômetros. A areia virou vidro. Os desertos se transformaram. Cientistas riram. Alguns choraram. Outros simplesmente ficaram em silêncio. Anos depois, J. Robert Oppenheimer descreveria o que sentiu naquele instante, citando um trecho do texto sagrado hindu Bhagavad Gita. Agora, eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. O gênio fora da garrafa A, explosão, havia funcionado. A ciência tinha vencido. Mas também havia criado um novo tipo de medo. O Projeto Manhattan não apenas construiu uma bomba, ele abriu a porta de um novo mundo. Um mundo onde, pela primeira vez, o ser humano tinha o poder de destruir a si mesmo em escala planetária. Capítulo 5. O Japão resiste mesmo derrotado. Na primavera de 1945, a Alemanha nazista havia caído. Berlim estava em ruínas. Hitler morto. O mundo celebrava o fim da guerra na Europa. Mas no outro lado do planeta, a guerra ainda rugia com fúria. O Japão. Um império em agonia. O Império Japonês, outrora orgulhoso e expansionista, estava sendo despedaçado. Sua marinha havia praticamente desaparecido. A aviação, esmagada. Seu território principal, bloqueado por mar e ar, e atacado diariamente. Mas o Japão não se rendia. No alto comando japonês, havia 2 forças. Os militares ultranacionalistas, que queriam lutar até o fim, e os civis mais pragmáticos, que buscavam uma rendição condicional, onde o imperador Hirohito, essa condição, porém, era inaceitável para os aliados, liderados pelos Estados Unidos. Desde a Conferência de Potsdam, uma exigência era clara: rendição incondicional, sem termos, sem barganhas. A tempestade de fogo nas cidades japonesas, enquanto os diplomatas negociavam em silêncio, o céu japonês ardia em chamas. Os Estados Unidos haviam desenvolvido uma nova estratégia de bombardeio. Não mais mirar alvos militares, mas reduzir cidades inteiras a cinzas. Os bombardeios incendiários se tornaram o terror do dia. Na noite de 9 de março de 1945, 334 bombardeiros B-29 sobrevoaram Tóquio com um objetivo simples: destruição total. As bombas incendiárias caíram como chuva de fogo. O resultado? Uma tempestade de calor tão intensa que derretia asfalto e sugava o oxigênio. Pessoas foram carbonizadas. Famílias inteiras foram consumidas pelas chamas. Mais de 100 mil civis morreram em uma única noite. Foi o maior massacre aéreo da história. Mais letal que Hiroshima e que Dresden. E continuou. Cidades como Osaka, Kobe, Nagoya, Yokohama, todas foram arrasadas. As casas de madeira e papel se transformavam em fornos em questão de minutos. Fome, desespero e a guerra que não acabava, com a infraestrutura destruída, o Japão entrou em colapso interno. Faltava comida, faltava água, faltavam medicamentos. As mães amarravam cordas nas barrigas das crianças
para enganar a fome. Mesmo assim, a rendição não vinha. A doutrina militar japonesa ensinava que a rendição era vergonha, que a morte pela pátria era a maior honra. Cada soldado era treinado a lutar até o último fôlego. Cada civil era preparado para resistir com lanças de bambu, se preciso. O plano do Zeuá era claro. Se o Japão não se rendesse, seria necessário invadi-lo por terra. A estimativa? Entre 500 mil a 1 milhão de soldados mortos na chamada Operação Downfall. O Japão estava derrotado militarmente, mas não espiritualmente, e é por isso que os Estados Unidos, já com sua arma secreta pronta, começaram a considerar uma alternativa sombria. Uma única bomba para pôr fim à guerra. Capítulo 6. A decisão de Truman. Política ou necessidade? Em abril de 1945, com o mundo em chamas, o presidente Franklin D. Roosevelt morre subitamente. Quem assume a presidência dos Estados Unidos é seu vice, Harry S. Truman, um político experiente, mas completamente alheio a um segredo que redefiniria o destino da humanidade. Poucos dias após tomar posse, Truman é levado a uma sala reservada. Lá, pela primeira vez, é informado sobre a existência do Projeto Manhattan, uma nova arma, ainda em fase final de testes, com capacidade para aniquilar cidades inteiras com uma única explosão. Ele agora tinha o poder de encerrar a guerra em suas mãos, ou de prolongar, lá e mergulhar o Japão e os Estados Unidos em mais sangue. A alta cúpula militar. Invadir ou detonar, os militares estavam divididos. De um lado, o exército defendia a invasão terrestre, a chamada Operação Downfall, que previa o desembarque das tropas americanas nas ilhas japonesas em duas fases, Olympic e Coronet. O custo humano dessa invasão? Estimativas apontavam entre 500 mil e 1 milhão de soldados mortos, isso sem contar as perdas civis japonesas, que poderiam chegar a milhões. Esses números vinham das experiências recentes nas batalhas de Iwo Jima e Okinawa, onde os japoneses resistiram até o último homem. As baixas americanas já haviam sido altíssimas, e em território continental seriam ainda maiores. A alternativa. Usar a bomba. Outros defendiam uma demonstração da bomba atômica em um local desabitado, como advertência ao Japão e ao mundo. Mas havia riscos, e se a bomba falhar diante de observadores internacionais? E se o Japão não se impressionar? Além disso, alguns cientistas estavam alarmados com a dimensão moral da nova arma. Nomes, como Léo Szilard e Niels Bohr, sugeriam frear o uso da bomba, alertando para as consequências futuras da corrida armamentista e para o precedente que seria criado. A sombra soviética. Guerra Fria em gênese. Mas a bomba não era apenas uma questão militar. Ela se tornava, cada vez mais, uma ferramenta de geopolítica. Na Conferência de Potsdam, em julho de 1945, Truman encontra Stalin já ciente da vitória iminente dos aliados. A União Soviética avançava rapidamente sobre a Europa Oriental. O equilíbrio de poder estava mudando. Truman sabia. Uma demonstração de força avassaladora não apenas encerraria a guerra, mas também colocaria os soviéticos sob alerta. A bomba atômica, portanto, não era apenas uma arma para derrotar o Japão. Era também um sinal político claro. Os Estados Unidos agora dominavam uma nova forma de poder absoluto. A decisão foi tomada. No final de julho de 1945, Truman autoriza oficialmente o uso da bomba atômica contra o Japão. O Japão teria uma chance de se render. A famosa Declaração de Potsdam deixava claro: rendição incondicional ou destruição rápida e absoluta. O Japão, esperando uma alternativa que preservasse o imperador, ignorou o ultimato. A contagem regressiva havia começado. Truman, em suas memórias, escreveria que usou a bomba para salvar vidas americanas e japonesas. Mas até hoje, o mundo debate essa escolha. Foi uma decisão militar racional? Ou uma demonstração de poder político e tecnológico ao custo de centenas de milhares de vidas civis? Capítulo 7. Hiroshima. A cidade que virou pó. Era uma manhã comum no Japão, 6 de agosto de 1945. A cidade de Hiroshima acordava como em qualquer outro dia. Com cerca de 350 mil habitantes,
Hiroshima era uma cidade administrativa e industrial, mas não era o principal alvo militar. Ainda assim, foi escolhida, por estar intacta, por ser plana, por ser ideal para testar os efeitos totais de uma bomba atômica. O Enola Gay parte para a história aviadores se cumprimentando, o B-20 e 9 Enola Gay taxiando na ilha de Tinian, comandante Paul Tibbets, olhando o relógio, às 2h45 da madrugada, o bombardeiro Enola Gay decolou da ilha de Tinian, no Pacífico. A bordo, a tripulação carregava uma arma com o codinome Little Boy. Peso, 4 toneladas. Energia equivalente a 15.000 toneladas de TNT. O objetivo era simples e devastador: detonar a bomba a 600 metros acima do centro da cidade, para causar a maior área de destruição possível. 8h15. A morte desce dos céus. Às 8h15 da manhã, a bomba foi lançada. O artefato caiu por 43 segundos antes de explodir, acima de um hospital, no coração da cidade. A temperatura no epicentro chegou a mais de 1 milhão de graus Celsius por frações de segundo. Pessoas a menos de 1 quilômetro da explosão foram vaporizadas instantaneamente. Seus corpos deixaram apenas sombras, queimadas nas paredes e no chão. As construções, quase todas de madeira, se desintegraram em chamas. A pressão do ar esmagava os pulmões de quem estava a centenas de metros do centro. O dia em que o sol não nasceu, 70.000 pessoas morreram instantaneamente. Em poucos dias, esse número dobraria com queimaduras, hemorragias e doenças causadas pela radiação. Muitos não tinham ferimentos visíveis, mas sangravam por dentro. A pele escurecia, o cabelo caía, o corpo falhava. Crianças desapareceram, dissolvidas na escola. Famílias inteiras viraram pó e os que sobreviveram carregariam a dor para sempre. Chamados de Bakusha, tornaram-se símbolo da catástrofe. Muitos com queimaduras permanentes, mutações genéticas, problemas psicológicos e rejeição social. O futuro que começou com fim, a radiação, continuou a matar durante semanas, meses, anos. Leucemia, câncer, deformações, as sequelas ultrapassaram gerações. Hiroshima virou um cemitério invisível. Uma cidade onde os mortos estavam em toda parte, mesmo que seus corpos tivessem desaparecido. A bomba atômica não apenas aniquilou uma cidade, ela reinventou a guerra, redefiniu a ciência e expôs a capacidade humana para a destruição total. Hiroshima virou símbolo do horror, da arrogância e da urgência de nunca repetir esse erro. Capítulo 8. 3 dias depois. Nagasaki. 3 dias após Hiroshima, o Japão ainda não havia se rendido oficialmente. Havia incerteza, hesitação, divisões internas no governo japonês. E então, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba. Nuvens. Mudança de alvo e uma tragédia. Anunciada. O alvo original era a cidade de Kokura, mas o céu encoberto impediu a visibilidade. O avião voou até a segunda opção, Nagasaki. Às 11h02 da manhã de 9 de agosto de 1945, a bomba Fat Man foi lançada. Fat Man era ainda mais poderosa que Little Boy, cerca de 21.000 toneladas de TNT. Mas a geografia de Nagasaki, cercada por montanhas, reduziu o alcance da destruição direta. Ainda assim, a cidade virou escombros. A segunda morte em massa, cerca de 40.000 pessoas, morreram instantaneamente. Outras 30.000 morreriam nos dias e semanas seguintes, vítimas de queimaduras, infecções e síndromes agudas de radiação. Hospitais foram pulverizados. Famílias inteiras desapareceram. Crianças ardiam no chão, clamando por água. Os sobreviventes assistiram a cidade se transformar em um vale de fumaça, sangue e cinzas. Por que Nagasaki? Nagasaki não era um alvo aleatório. Abrigava importantes indústrias navais e bélicas, como a Mitsubishi, além de ser um ponto estratégico no sudoeste do Japão. Ainda assim, era também um centro cultural, religioso e civil. A cidade tinha uma das maiores comunidades católicas do Japão, e muitas igrejas viraram ruínas. A Catedral de Urakami, marco da fé cristã no Japão, foi completamente destruída.
Fiéis morreram rezando. O recado final, a mensagem estava dada. 2 cidades destruídas. Centenas de milhares de mortos. E a promessa implícita de que mais viriam, se necessário. Naquele momento, não havia mais como resistir. A resistência se transformou em desespero. O Japão, abalado por uma dor sem precedentes, preparava-se para cair. Capítulo 9. A rendição e o silêncio. O Japão estava em ruínas. Hiroshima e Nagasaki não eram apenas cidades destruídas, eram avisos. Em meio a escombros e almas feridas, uma nação inteira se curvava diante da realidade. Não havia mais como vencer. A voz que rompeu séculos de silêncio. Em 15 de agosto de 1945, pela primeira vez na história, o imperador Hirohito falou diretamente ao povo japonês. Não em praça pública, não diante de multidões, mas pelo rádio. Durante séculos, o imperador era visto como uma figura quase divina, intocável, invisível, infalível. Ouvi-lo falar era inédito e devastador. Hirohito disse: devemos suportar o insuportável. Devemos suportar a rendição para proteger as gerações futuras. Ele não usou a palavra rendição, mas todos entenderam. O império havia caído. O Japão havia perdido a guerra. O documento da paz. O SS Missouri. Em 2 de setembro de 1945, em uma cerimônia breve, mas carregada de simbolismo, os documentos da rendição foram assinados. O palco. O navio de guerra americano, o SS Missouri. Representantes do Japão assinaram os termos. Ao lado, generais dos Estados Unidos, da União Soviética, do Reino Unido, da China, da França e de outras nações aliadas. Era o fim oficial da Segunda Guerra Mundial. Ao terminar a assinatura, MacArthur proclamou: "A paz está restaurada. Vamos dedicar-nos a construir um mundo melhor." O fim da guerra. O início de outra era. O que se encerrava ali não era apenas um conflito armado. Era o maior e mais destrutivo episódio da história da humanidade. Entre 60 e 80 milhões de pessoas morreram. O planeta havia testemunhado campos de concentração, genocídios, cidades inteiras destruídas por fogo e agora por radiação. A paz voltava, sim, mas o mundo que emergia dali não era mais o mesmo. Era um mundo bipolar, onde Estados Unidos e União Soviética logo disputariam influência global. Era um mundo em que a bomba atômica, símbolo de vitória, mas também de horror, pendia como uma sombra sobre o futuro. O Japão se reconstruiu, o mundo seguiu, mas a lição permanece. A guerra sempre termina no silêncio dos que restam e na memória dos que se foram. Capítulo 10. A Era Atômica. O medo invisível Hiroshima e Nagasaki não foram o fim de algo, foram o começo. O início da Era Atômica, uma era onde a ciência e o terror caminharam lado a lado. O mundo se arma, a corrida pela destruição. O que era exclusivo dos Estados Unidos em 1945 logo se espalhou. Em 1949, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica, chamada de RDS-1. Em 1952, o Reino Unido se armou. Em seguida, França, China, Índia, Paquistão, Israel, não oficialmente. Começava a corrida armamentista. Mas não bastava ter bombas agora. Era preciso ter bombas maiores, mais rápidas e com múltiplas ogivas. As armas passaram a ser montadas em mísseis intercontinentais, submarinos invisíveis e bombardeiros que nunca pousavam. Em plena Guerra Fria, o conceito dominante era MAD, Mutually Assured Destruction, destruição mútua assegurada. O custo invisível da tecnologia milhares de testes nucleares foram realizados entre 1940 e 5 em 1998, mas não sem custo. Povos inteiros foram deslocados. Povos indígenas, ilhéus do Pacífico, soldados usados como cobaias, muitos morreram de câncer. Muitos sequer sabiam o que era radiação. O medo era invisível, mas constante. A qualquer momento, o mundo podia acabar não por guerra, mas por botão.
uma falha, um erro. Um engano de leitura e tudo poderia virar cinzas, o grito contra a bomba. Mas a humanidade resistiu. Em várias partes do mundo surgiram movimentos antinucleares. Jovens, cientistas, sobreviventes de Hiroshima, todos gritavam por um mundo sem apocalipse. Vieram tratados. Tratado de Não Proliferação Nuclear, 1968. Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, 1996. Mas as ogivas continuavam lá, guardadas, esperando. Encerramento: o legado de uma explosão. Mais de 75 anos se passaram desde Hiroshima. A cidade renasceu, tornou-se símbolo da paz, mas também da memória. As bombas atômicas não destruíram apenas prédios, destruíram a ilusão da invulnerabilidade. Mostraram ao mundo o que acontece quando o progresso ignora a ética. Eles ainda estão vivos, os sobreviventes. Os que viram o céu brilhar e depois escurecer para sempre. A história da bomba atômica é a história de até onde o ser humano pode ir, mas também a história de até onde ele não deve ir novamente. Lembrar não é reviver, é impedir que se repita. Se gostou desse vídeo, então curte, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Eventos Notáveis.